O deputado Nicolas Ferreira iniciou uma caminhada de 200 quilômetros até Brasília. Olha que bacana, cara. É um ato simbólico muito importante, muito bacana. Relembra muito a nossa briga na época do impeachment da Dilma, né? Vocês lembram daquela época o MBL ainda era um grupo de pessoas respeitável, né? E fez alguma coisa similar, indo de São Paulo até Brasília e coisa e tal. Muito bacana aquilo. Naquela época, o MBL tinha moral para fazer essas coisas. Hoje em dia se transformou em um puxadinho do PT, né? Infelizmente. Mas eu tenho certeza que com o Nicolas isso não vai acontecer. O que o Nicolas está fazendo é muito importante. Ele está fazendo essa caminhada de 200 quilômetros até Brasília e isso é um ato simbólico muito interessante. Muita gente já se comprometeu a se unir ao Nicolas nessa caminhada. Vamos entender isso daqui. Muito interessante o que está acontecendo. Eu sou Peter Turguniev e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. O Nicolas publicou no X dele, ele publicou no Instagram também, tá? Vamos ouvir aqui o Nicolas falando, ele tá explicando aqui por que ele decidiu fazer essa caminhada. Ele saiu de Belo Horizonte, está indo em direção a Brasília. É uma caminhada longa, cara, é longe pra caramba. O pessoal aqui do Rio às vezes não tem essa noção, aqui no Sudeste as coisas são mais pertinho, mas aquele negócio, essa distância é grande pra caramba. Vamos ouvir aqui o Nicolas. Fala pessoal, eu terminei de uma agenda aqui em Minas Gerais e confesso pra vocês que eu ia voltar pra casa, mas durante muito tempo o meu coração tem ficado inquieto diante das coisas que estão acontecendo, enfim, escândalo atrás de escândalo. O brasileiro tem ficado numa posição de praticamente uma manipulação psicológica, né, onde nada mais abala a gente, e essa indignação que vocês sentem, né, esse sentimento de impotência não é só seus. Eu, como deputado federal, eu sou testemunha, né, de quantos deputados e senadores, não são todos, né, pelo contrário, uma parte ficam realmente o mesmo sentimento de vocês, né, de impotência perante as prisões injustas, né, do dia 8 de janeiro, a própria prisão do Bolsonaro, com relação aos escândalos que acontecem, com relação a este governo, ao STF, enfim. E não é um sentimento que é só seu, né, é um sentimento nosso também. E eu tenho orado para que Deus me desse uma ideia para o que fazer, né? E essa ideia eu vim pensando e hoje chegou o dia. E é por isso que eu decidi caminhar até Brasília para um ato simbólico, para poder trazer luz a todos os fatos que estão acontecendo. Até mesmo porque eu saquei qual que é a estratégia, né, do nosso inimigo. Eles querem nos matar em vida, né? Eles querem nos silenciar, nos jogar para invisibilidade, como se assim a gente não existisse e todo mundo ficasse calado, inerte. E eu não vou fazer isso. Então eu vou fazer essa caminhada de fato como um ato simbólico para que as pessoas relembrem quem nós somos, né? E por que nós estamos aqui como brasileiros, que a gente não pode deixar o país do jeito que está. E principalmente para trazer esperança. Para trazer esperança para aqueles que já desistiram, desanimaram. Engraçado que tá todo mundo, né, fazendo aí a retrospectiva do ano de 2016. 2016 a gente estava na rua para poder tirar a Dilma. A gente não subestimava o poder da rua, o poder do brasileiro. Então, eu não subestimo o poder da verdade. Eu acho que tudo que a gente faz pode gerar um efeito muito maior do que a gente imagina. Então, saiba que você não está sozinho e todos os meios de ação eles nos tiraram. Jurídicos, legislativos, mas sobrou uma coisa que talvez seja mais importante, sobrou a nossa voz. Então, se Deus me entregou isso, eu vou ser essa voz. Que Deus nos abençoe, nos proteja e, enfim, até Brasília. Pô, muito legal a fala do Nicolas, né? Ou seja, ele está dizendo... Eu falei que ele saiu de Belo Horizonte, mas não, parece que ele está no Triângulo Mineiro. Aqui, o deputado federal deu início a uma caminhada de cerca de 240 quilômetros até Brasília. O parlamentar informou nas suas redes sociais que decidiu fazer o trajeto como um ato simbólico em favor da liberdade contra a justiça. Falou sobre o sentimento de impotência, né? Porque está todo mundo sabendo que é um absurdo esse caso aí desse, entre aspas, inquérito contra o Bolsonaro, esse processo do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, e que não tem lógica nenhuma isso, no entanto, eles continuam dessa forma, né? Então tá aqui o tweet dele, foi publicado também no Instagram, em outras coisas, né? E ele disse que vai levar 7 dias até lá, 7 dias de caminhada. Ele saiu do município de Paracatu, em Minas Gerais, próximo à divisa com Goiás. Ele já estava ali mais ou menos no Triângulo Mineiro ali. Então ainda é uma caminhada muito grande, meu amigo. Não é de Belo Horizonte, mas é uma caminhada muito grande aqui que ele vai fazer, realmente muito significativa, tá? Aqui, tá? Veja falando também, Nicolas decide ir a pé de Minas a Brasília para protestar contra a prisão do Bolsonaro. Muito bacana essa iniciativa dele, chama atenção isso. Chama atenção justamente porque é um grito de socorro, né? A gente chegou numa situação de que as pessoas estão revoltadas com o que está acontecendo, mas o medo de fazer manifestação, o medo de ser perseguido, o medo da repressão, acaba se somando a isso, né? Acaba abafando essa vontade das pessoas de manifestar. Então, muito bacana essa iniciativa do Nicolas. Algumas pessoas, o Pedro Pôncio
diz que vai seguir também com ele, vai seguir essa caminhada. O Carlos Jordi está dando um apoio aqui também, um monte de gente falando sobre isso, e alguns vão encontrar que o Fernando Holliday, junto com o Lucas Pavanato, falou que vai participar da caminhada do Nicolas até Brasília, e, enfim, um monte de gente. Já tem imagens aqui, ó, deles caminhando lá, eles indo lá em direção a Brasília, seguindo o caminho lá em direção a Brasília. Essa é a proposta deles, né? Muito bacana que o Nicolas ainda encontra o pessoal lá. Eu recomendo a eles que tomem cuidado. Isso não é uma coisa fácil, né? Não é uma coisa que abre caminho para eventuais ataques da esquerda. Infelizmente, a gente tem que lembrar que, ao contrário, a esquerda adora dizer que a direita é violenta, que a direita é ódio, tem ódio, não sei o que lá. Mas quem realmente mata é a esquerda. É só você ver a história, não é só você ver a situação do Bolsonaro hoje. Quem realmente mata é a esquerda. Então, tá aqui o Nicolas caminhando, eu desejo muita sorte. Ele está sendo seguido aqui por carros da polícia, né? Eu espero que ele tenha um acompanhamento sério aí. É lógico, vai ter todo um acompanhamento aqui, já um monte de gente seguindo com ele. Então, muito importante isso, muito legal essa atitude do Nicolas, desejo boa sorte para ele. Gostaria de acompanhar, mas infelizmente eu sou velho e tenho um monte de artrite e artrose e eu não vou conseguir, mas eu vou acompanhar aqui no YouTube, dando notícias para vocês disso, e tenho certeza que essa caminhada vai dar frutos muito importantes nisso daí. O importante é muito mais o símbolo do que a coisa em si. Fazer a caminhada, colocar como um sacrifício pessoal pela impotência que você tem, né? A anistia podia ser aprovada pela Câmara, mas aí o Hugo Mota bloqueia, o Arthur Lira bloqueia, o Alcolumbre bloqueia, o Pacheco bloqueia, o STF diz que não vai valer e não sei o que lá, ou seja, um absurdo completo, que todas as portas são fechadas. É quase como se esse pessoal que, entre aspas, defende a, entre aspas, democracia, que não quisesse aceitar opiniões diferentes. Tem que ser a opinião deles e pronto, e acabou, e nada diferente funciona. Essa é a maneira como o Nicolas está respondendo a isso, né? A forma que ele tem de responder a isso. Parabéns ao Nicolas. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.